Bom, trouxeram suas Bíblias? Livro de Isaías, capítulo 42. Livro de Isaías, capítulo 42, versículo 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e os seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias onde Quedar habita. Importante, exultem os que habitam nas rochas, e desde o cume dos montes com vozes de júbilo. Deem glória ao Senhor, deem glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como valente Deus Santo, e como homem de guerra despertará o zelo. Clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. Alguém diga amém à palavra. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei, e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Quantos podem dizer amém? Se você não se regozija com isso, você está morto. Põe a mão no coração e diga graças a Deus por cada promessa que o Senhor nos faz. Em nome de Jesus, amém. Um forte aplauso ao Senhor antes de sentar-se. Sentem-se um momento. A Bíblia diz que o mundo adora ídolos. E os ídolos têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca e não falam. Têm mãos, mas não salvam. Têm pés e não se movem. Mas o nosso Deus é um Deus vivo. E a única diferença entre os que ensinam, os satanistas, os bruxos, os feiticeiros, e nós aqui, é que nós aqui temos testemunhos que provam que nosso Deus cura, salva, liberta e... Desde que eu usei a razão, desde que eu comecei a caminhar no caminho do Senhor, compreendi que uma das principais orações que o povo de Deus tem é: aviva-nos, Senhor. Queremos ver o avivamento. Quantos de vocês já oraram assim? No entanto, muitos cristãos dizem esta oração por tradição, mas não entendem o que é um avivamento. Se você perguntar a uma pessoa o que é um avivamento, é quando a presença de Deus está entre nós aqui, mas a presença de Deus está agora entre nós. É quando os milagres acontecem, mas os milagres estão acontecendo agora. Sim ou não? É quando as manifestações são vistas, mas estamos vendo as manifestações. Não sei se está me entendendo. Então, o que é um avivamento? São todas essas coisas, mas de repente. Alguém está entendendo? É quando Deus literalmente sai dos bastidores e se mostra diante de todos. É quando os milagres são palpáveis, a glória de Deus é tangível. É quando você pode sentir, ver e viver a glória de Deus. Sim, é quando Deus literalmente quebra seu silêncio. A Bíblia diz... No texto que acabamos de ler, veja o que diz no versículo 14. Por muito tempo eu me calei, estive em silêncio e me contive, ou seja, ele queria agir, mas ele mesmo se refreou. Eu não sei se entendeu isso. Tá, mas ele diz: mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. Isso é um avivamento. Quando Deus é provocado a deixar o silêncio e de uma pequena atuação, sabe? Ele começa a fazer coisas que nós temos desejado há muito, muito tempo. Sabe quantas pessoas oram assim? Diariamente: aviva no Senhor, que haja um avivamento, visita no Senhor.
A Bíblia diz que Deus quer romper o silêncio. A Bíblia diz que Deus quer sair dos bastidores. A Bíblia diz que Deus quer agir no meio do seu povo. A Bíblia diz que Ele quer invadir a tua casa. A Bíblia diz que Ele quer invadir a igreja. A Bíblia diz que Ele quer invadir a geração. A Bíblia diz que Ele quer manifestar sua glória. A Bíblia diz que Ele quer revelar seu braço. A Bíblia diz que Deus quer curar, restaurar, abençoar e levantar. Mas Ele não vai fazer, a menos que você o provoque. Eu vou te deixar bem tranquilo. Eu vou dizer de novo, Ele não fará, a menos que você o provoque. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando e havia uma mulher que ia atrás dele. E diz que ele queria se esconder dela. E vocês dirão, mas por que ele queria se esconder dela? Porque ele queria provocá-la. Vocês acham que Jesus não sabia quem era ela? Quais as suas necessidades e o que ela queria fazer? Mas ele se escondia dela. Sabe por quê? Para que ela o provocasse. Davi dizia, não esconda de mim o teu rosto, porque Deus se esconde, Ele se oculta nas trevas, Ele se cala, Ele deixa de agir para que nós aqui provoquemos que Ele se mova em nossas vidas. Mas se você ficar como se nada tivesse acontecido, então nada vai acontecer. Esse é o problema da igreja. Sabe quantas pessoas dizem, eu não sinto o que eu sentia antes. E o que está fazendo? Nada. Eu não vejo mais o que eu via antes. E o que está fazendo? Nada. E assim é que estão muitas pessoas, como Timóteo, que chegou um momento em que o seu fogo se apagou. E teve que vir o apóstolo Paulo e dizer, homem, aviva o fogo, aviva o fogo, aviva o fogo. É por isso que temos a palavra de Deus. Sim, mas a palavra de Deus não funciona sem uma provocação. A Bíblia diz que o Senhor disse a Elias, venha, mostra-te aqui, porque eu farei chover sobre essa terra. Ele foi e se mostrou, então o que ele fez? Ele começou a orar, porque ele sabia que tinha que provocar a Deus. As pessoas vão ter que aprender a provocar a Deus. Toca nele, mova-o, faça ele se levantar. Olá! A Bíblia está cheia de testemunhos de pessoas que provocaram uma visitação de Deus em uma situação. A Bíblia diz, cutuca a pessoa do seu lado, a Bíblia diz que quando saíram do templo, Pedro o levou para sua casa. E ali ele curou sua sogra. Sim, a sua sogra. Sua sogra. Pedro era melhor do que todos nós aqui juntos. Ali ele curou a sua sogra. A Bíblia diz que eles levaram Jesus e o colocaram em um barco e por isso puderam enfrentar uma tempestade e o barco não afundou. Em outras palavras, você não pode ficar de braços cruzados. A igreja está lá para provocar a visitação, para provocar o avivamento, para provocar a Deus. Por quê? Em uma igreja você vê gente que prospera milagrosamente, sobrenaturalmente e outras não? Por que alguns recebem o sobrenatural e outros não? Porque são pessoas que aprenderam a provocar ao Senhor. Aqui diz, eu escolhi ficar em silêncio. Eu mesmo me contive a mim mesmo. Eu mesmo fiz isso para que vocês me provocassem. Eu não sei se estão me entendendo aqui. E no versículo 13 diz, e o Senhor sairá como valente, e como homem de guerra despertará o zelo, e clamará e fará grande ruído, e prevalecerá sobre seus inimigos. A palavra sairá, provém da palavra, se revelará. Significa que Deus estava na escuridão, Ele estava escondido, Ele estava oculto, até que o seu povo começa a provocá-lo. Esse texto que acabamos de ler é literalmente um texto onde Deus explica como Ele é provocado a sair e agir em nossas vidas, em nossa geração, em nossas casas, em nossos negócios, em nossas células, em nossas igrejas.
Alguém está entendendo isso? Quando você estuda a história dos avivamentos ao redor da terra, nenhum deles aconteceu apenas porque sim. Nenhum. Mesmo vindo da parte de Deus, uma visitação ou um avivamento, alguém o provocou. Um corpo o provocou. Alguém decidiu provocar a Deus. E aqui na Bíblia, nos diz que uma vez que Deus é provocado, há muitos resultados. Número 1, todos os inimigos são derrotados. Todos os inimigos são derrotados. Portanto, se você não está vendo todos os seus inimigos derrotados, você ainda não provocou a Deus. Quando Deus se levanta, não há um demônio que permaneça de pé. Escuta bem. Só é preciso 1 grama de luz para que 1 milhão de toneladas de escuridão fujam correndo. 1 grama de luz. Se Deus se manifesta, não tem inimigo que permaneça de pé. Escuta bem, e não se chateia dizendo, mas quer dizer que eu não tenho fé? Não, quer dizer que você tem que aprender a provocar a Deus para que quando ele sair... Sim, uma das coisas que a igreja ainda não entendeu é que você não tem que lutar contra o diabo. Jeová luta por você. 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que o profeta Jaaziel se levantou e disse, a peleja não é vossa, mas é do Senhor. E você tem que entender que quando você provoca a Deus, Ele batalha contra os teus inimigos e Deus é soberano. Isto quer dizer que não há um inimigo que possa permanecer de pé. Alguém diga amém. Não sei se vocês já sabem disso, mas os domadores de leões, a razão pela qual você os vê em uma cadeira, você sabe por que eles têm uma cadeira? Já viram os famosos domadores de leões de antigamente? Eles tinham uma cadeira e um chicote. É porque o leão é um animal que aprende a perseguir apenas uma presa. E quando a cadeira, que tem 4 patas, para eles são 4 chifres que os atacam ao mesmo tempo, vai contra eles, eles ficam confusos e se submetem. Ficam confusos. E você vê que o leão faz e começa a dar golpes em uma das pernas da cadeira e depois na outra e logo se submete. E por quê? Porque ele está confuso, porque ele sabe que não pode lutar com tantos inimigos ao mesmo tempo. É exatamente isso que nos acontece quando estamos tentando lutar contra todos os problemas que se apresentam. Você está tentando lutar por seus filhos, por sua economia, por sua casa, por seu casamento, por isso, por aquilo. Você tem que entregar tudo isso a Deus e deixar que seja Deus o que irá lutar. O povo está tão acostumado a travar suas próprias batalhas e é por isso que eles não oram. Você pode perguntar a qualquer cristão que está passando por um monte de coisas. Você pode perguntar, e você está orando? Não, eu queria que alguém me ungisse e dissesse, agora tudo vai ficar bem. Não. Estamos batalhando na carne, o que só pode ser vencido no espírito. A segunda coisa que nós vemos é luz e revelação. Quando Jeová sai, quando Jeová se manifesta, literalmente ele diz, eu guiarei os cegos por um caminho que eles não conheciam. Uma coisa que você tem que entender é que quando estamos em um avivamento, quando provocamos o Senhor, quando há uma visitação de sua glória, você irá em lugares que você nunca imaginou, porque o próprio Deus nos levará pela mão. Há uma revelação. Quando Deus se manifesta, não tem nada a ver com o físico, porque diz que os cegos continuarão sendo cegos, mas serão guiados. Isso está falando de uma orientação espiritual distinta da que muitos de nós sempre assumimos que temos. Quanta gente fala, Deus me disse, ele não te disse nada porque não está funcionando. Quando Deus se manifesta em um corpo, uma igreja, uma geração, há sempre uma orientação sobrenatural. As pessoas não entendem
As pessoas não entendem como, sendo cegos, chegam aos lugares e as coisas acontecem. Como chegar sempre na hora certa, como falar com a pessoa certa, como Deus te revelou o que fazer, quando fazer e de que maneira fazer, quando investir, quando não investir, quando falar, quando não falar, quando... A grande maioria dos multimilionários hoje em dia tiveram apenas uma ideia. Apenas uma ideia. Uma. Vocês já viram estas pulseiras, pulseiras elásticas que eles usam nas campanhas? Isso. Você sabe que isso é de um pastor de Ohio, não é? Ele foi à China e estava fazendo uma campanha em sua igreja. E encontrou esses elásticos na China e as tornou super famosas. E hoje ele é milionário. Multimilionário. Olha a inveja, olha a inveja, olha a inveja, olha a inveja, olha a inveja. Você sabe o que sempre pensamos quando ouvimos isso? Você sabe? Por que eu não pensei nisso? Eu que sempre andava por aí com um elástico. Pois tudo o que ele teve foi uma palavra. O Senhor te revela algo e as coisas mudam automaticamente. E ninguém entende por quê. As pessoas dizem, mas ele é mais burro do que eu. Como é que ele conseguiu? Como ele fez isso? Precisou de uma só coisa. Uma única invenção. Alguém está entendendo? Quando o Senhor se manifesta, quando sua glória nos visita, o Senhor começa a nos orientar e começa a nos fazer a chegar a lugares divinos e nos apresentar e nos conectar com pessoas com as quais temos que nos conectar no momento e da maneira adequada. Aleluia! Diga a pessoa ao seu lado, é com você que ele está falando. Quando o Senhor é provocado, há sempre novas manifestações e objetivos, caminhos desconhecidos que vamos conhecer. Coisas que você jamais imaginou que faria e acaba fazendo. Não sei se está me entendendo. A quarta coisa é o avanço. Veja o que o Senhor diz. Quando eu me manifestar, transformarei toda a escuridão em luz e cada lugar áspero, todo caminho áspero em planícies. Isso quer dizer que o que estava te dando trabalho para você chegar, agora vai caminhar diretamente e chegar aonde precisa chegar. Quem estudou os avivamentos e as manifestações e as visitações de Deus sabem o que eu estou falando. Sim, esta vida é para viver no sobrenatural. Se você pensa que vir a Cristo era praticar uma religião, então você está muito enganado. Você praticava uma religião e a religião é sempre morte. Mas quando você chegou a um Deus vivo e você o conheceu, algo novo aconteceu, algo real aconteceu. E é assim que a sua vida tem que ser no Senhor, uma vida sobrenatural. A Bíblia diz que o maná caía todos os dias. Todos os dias. E o Senhor Jesus disse, eu sou como esse maná. Ou seja, o Senhor quer chover sobre você, sobrenaturalmente, e suprir suas necessidades todos os dias, 7 dias por semana. Nós deveríamos viver com um milagre diário, no mínimo. Mínimo. Deveríamos passar o dia ajustando as antenas para onde o Senhor quer me levar, Senhor. Diga-me, onde quer me conectar? O que o Senhor quer fazer? Diga-me, diga-me, diga-me. Porque o Senhor fará. Ele tornará todo o caminho que é difícil muito mais fácil. As coisas que estavam... Você se lembra de Pedro? Pedro passou uma noite inteira pescando. A única coisa que pegou foi um resfriado. De repente, chega o Senhor e o que não pode fazer em toda uma noite, ele fez jogando a rede apenas uma vez. Uma pesca milagrosa. A propósito, vocês sabem que esse era o negócio de Pedro. Para as pessoas que estão sempre criticando, não sei porque os cristãos agora estão sempre falando de negócios e prosperidade. Sejamos todos pobres. Pedro não era pobre. Abraão não era pobre. Isaac não era pobre. Jacó não era pobre. Deus não é pobre. Quero ver como um religioso critica Jeová quando diz que ele tem um trono de ouro. Eu não entendo porque Deus está ostentando... Que venda esse ouro. Que venda esse ouro. E que ele mande aqui para baixo. Não. Não.
Um dia me disseram, você é um desses pregadores de prosperidade. Desculpe por não ser um pregador de pobreza. O que é isso? Onde está a cabeça das pessoas que a pobreza glorifica a Deus? Isso, o dinheiro é um meio. Agora, se você não tem visão na vida, ele não serve para nada. Se tudo que você quer é dinheiro para comprar outro tênis, comprar outro carro ou um dente de ouro, você está mais perdido. Você está mais perdido do que eu não sei o quê. A Bíblia diz que o Senhor te dá o poder de fazer riquezas para que seja confirmado o seu pacto na terra. Um homem de negócios veio até mim um dia e disse, pastor, eu tenho visto o que você está fazendo, toma. Ele me deu $500 mil. Não sofram por ninguém, não. Isso não foi só uma vez, aconteceu muitas vezes. As pessoas que têm dinheiro querem entrar numa visão divina porque sabem que esse é o único objetivo de ter dinheiro. Essa pessoa fez milhões e milhões de dólares e percebeu que não serviam para nada. Que cada dia estava ficando mais velho. Essa pessoa me disse, eu cheguei a ter 17 carros. Eu não sabia o que fazer com eles porque eu só tenho um traseiro. Todos que criticam a prosperidade sabem por que criticam, porque não têm a menor ideia para que é a prosperidade. Você acha que isso custou $3? Vou dizer novamente, não custou $3. Não, a Rainha do Sul não está nos dando dinheiro. Não, porque idiotas e meio estão falando estupidez e bobagens. E se fosse assim, a propósito, se você quiser mandar para mim, mande. Eu vou esfregar na cara de qualquer um. Se todas as riquezas do império estão sendo montadas para os justos... A piada é quando não te dão nada e estão te acusando. Não sei se estão me entendendo. É aí que está a piada. Eles não estão te dando nada e te acusam. Quando o Senhor é provocado, sua presença é feita constante. Disse, eu não os abandonarei. Quer dizer que sua proteção estaria constantemente sobre eles. Vocês sabem qual foi a ideia de Deus? Que não nos movêssemos a nenhum lugar sem sua presença. A Bíblia diz, cutuca quem está do teu lado e diz, olha, aqui a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz claramente que as pessoas não poderiam se mover até que a nuvem se levantasse. E se fosse à noite, a coluna de fogo. Ou seja, que o Senhor poderia se mover de dia ou de noite. Mas o povo não podia se mover a menos que Deus se movesse. E vocês sabem por quê, meus amados irmãos? Porque Deus queria que seu povo andasse 24 horas por dia sob sua glória. Alguém está me entendendo? É por isso que a Bíblia diz, quem recebe a um dos meus, recebe a mim. Não sei se estão me entendendo. Onde você chega, Deus chega. Mas só se você provoca. Isso não acontece por acontecer. Eu estava em um restaurante em Tampa. Estava sentado com 5 pastores. E, de repente, comecei a ficar tonto. E tentei colocar uma almôndega na boca. E me furei com o garfo bem aqui. E quando eu pensei que um dos pastores ia rir de mim, porque eu estava dando uma mancada, eu olhei e estava todo mundo assim. Eles estavam assim. E eu disse, ai meu Deus, o que aconteceu? E colocaram êxtase nos almôndegas. Não se sequestra os negros. E eu estava olhando para eles e estava todo mundo assim. E de repente eu olhei para a porta e eis que Rodney Hart-Brown, o pregador da África do Sul, tinha entrado no restaurante.
Forte isso, né? Me virei e todas as mesas estavam... E logo um garçom catapumblas! Ou seja, se você quer que em teu restaurante as coisas corram bem e o frango se levante e dance, não convide aquele homem. Impressionante. Honestamente, até esse ponto eu nunca tinha visto algo assim. De fato, eu não o conhecia. Era a primeira vez que eu o vi em minha vida. E de repente ele veio e me disse, homem de Deus! Eu disse... Quando a pastora Maria adoeceu, eu liguei para Rodney. E eu disse, Rodney, a pastora Maria está doente. E ele me disse, homem de Deus, eu vou para lá. E eu perguntei, mas onde você está? Eu estou em Tampa, mas eu vou para lá, agora mesmo. Chegarei perto das 3 da manhã. Foi o que ele me disse. Ele é um homem de Deus impressionante. Ele me disse, me espera. Elsie, onde está Elsie? Lembra? Todos nos reunimos para orar. E ele me disse, eu vou te mandar uma mensagem quando eu chegar ao estacionamento do hospital. Estávamos orando e de repente todo mundo caiu no chão e eu pensei, ele chegou. Na mesma hora vem o texto, eu estou no estacionamento. Uau! Impressionante. Agora, isso não acontece simplesmente por nada. Isso você tem que provocar. Estamos falando de uma visitação, estamos falando de uma proteção que não se separa de você. Estamos falando de como Moisés teve que cobrir seu rosto porque brilhava. Estamos falando literalmente de uma glória que permanece em seu corpo. Isso é uma visitação, isso é avivamento, isso é uma realidade. Não sei se estão me entendendo. Agora, é o seguinte. Por que todos nós não temos isto? Porque temos que aprender a provocá-lo. E neste texto de Isaías 42, do versículo 10 ao versículo 17, o Senhor nos dá certas instruções sobre como ele seria provocado a sair como um valente e a visitar seu povo. Número 1. Isto sempre influencia a visitação de Deus, a devoção. Diga, devoção. O que é a devoção? Adoração, oração, jejum, buscar a face do Senhor, entrar na presença de Deus. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Você sabe o que é habitar, não sabe? Habitar é um quarto onde se vive. Então muitas pessoas dizem, vamos orar com o Salmo 91, mas não é para você. Há muitos cristãos aos quais o Salmo 91 não se aplica, porque você tem que fazer do Altíssimo a sua habitação. Disse que esse salmo é para os que habitam no abrigo do Altíssimo, aqueles que moram debaixo da sombra do Onipotente. Estamos falando de como a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele... Há uma tonelada de pessoas que não sabem como se achegar a Deus. Você tem que aprender a se aproximar de Deus, porque aqui diz claramente, antes de dizer, eu sairei como um valente, diz que teríamos, no versículo diz, cantai ao Senhor um cântico novo, e seu louvor desde os confins da terra, vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Portanto, onde quer que você veja uma visitação de Deus, há uma forte devoção a Deus. Eu sempre digo às pessoas que não se pode entrar numa cozinha onde se fritam peixes e sair sem cheirar a peixe. A Bíblia diz que quando os discípulos se aproximaram do povo, disseram, estes estiveram com Jesus. Estes estiveram com Jesus. E não somente porque cheiravam como Jesus e pareciam Jesus, mas porque tinham o mesmo poder que Jesus tinha. Alguém está me entendendo? A primeira coisa que tem que existir para ter uma visitação é a devoção. A segunda é a unidade. Diga, unidade. Porque sem unidade, a oração não funciona. Nós paramos aqui? Para os fofoqueiros encerramos aqui? Aqueles que têm inimizades, os que criticam,
os que são inimigos dos irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. Suas orações não passam do banheiro da tua casa. Sabe o que a Bíblia diz? Diz que você tem que deixar sua oferta no altar, porque Deus não a recebe. Então, consertar as coisas com o teu irmão e voltar. Porque senão não funciona a oração. Além disso, se você tiver uma briga com sua mulher ou com seu marido, suas orações têm um impedimento. Literalmente, o original grego diz que há um bloqueio que não as deixa subir. Por isso que aqui diz, em nosso texto, diz que os de Selá e das aldeias de Quedar tinham que adorar juntos, e estes eram os povos em conflito. Em outras palavras, o que está dizendo o profeta é: se você quer que Deus se mova, você tem que se reconciliar e começar a focar em Deus. Você sabe por que há tanta inimizade na igreja? Porque você tirou os seus olhos de Deus e os colocou sobre as pessoas. Quem disse a você que seu negócio é com as pessoas? Focando e falando bobagens o dia todo. Coloque seus olhos em Jesus. Desde quando? Você sabe que um dia nós vamos aparecer diante da presença do Senhor e Ele nunca vai pedir contas do teu irmão? Ele vai pedir contas de você. Então qual é a sua ligação com a vida dos outros? Se você não vai dar conta da vida dos outros, cada um vai dar conta de si. Qual é a ligação? Oh, Senhor, eu cheguei à tua presença, deixa eu te contar. O pastor... Não, isso não me interessa, isso... Não, isso não me interessa. Sim, mas deixa eu explicar. É que o pastor... Não, isso não me interessa. Você tem que dar conta de você. Quando Jesus veio, Ele pediu conta aos que Ele deu os talentos. Ele pediu conta dos talentos que lhes deu. Não pelos outros, pelo que lhes deu. Assim Deus vai te pedir contas pelo que você tem, pelo que Ele te entregou. Você vai ter que prestar contas a Deus. Então qual é o problema? Desde quando você crê que colocar os olhos em seus irmãos, no pastor, nos líderes, no funcionamento da igreja... Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu quero que você me escute. Você sabe por que você não é o pastor dessa igreja? Porque Deus não queria que você fosse. Porque se Deus quisesse que você fosse o pastor, você teria sido o pastor. Mas adivinha o quê? Deus quis que eu fosse. Fazia tempo que eu não ia à República Dominicana. E certo dia eu peguei um Uber. Ah, sim, na República Dominicana. Agora eles têm até Uber Comfort. Eu peguei um Uber para Punta Cana, amigo. Mas eu não sei nada sobre isso. Eu achei que o cara estava um pouco perdido, sabe? Eu não sei como. Eu perguntei, de onde você é? De Baraúna. Ah, Baraúna é o sul e Punta Cana é para o leste. Mas a questão é que, por mais que eu pensasse que o cara estava perdido, eu estava mais perdido que ele. Além disso, eu não era o motorista. Além disso, eu já havia acordado um preço. Ou seja, ainda que levássemos o dia inteiro passeando, comprando bofe e bolos de farinha, não importa. A mesma coisa acontece com este assunto. Você não é o pastor, você já percebeu que não é o pastor dessa igreja, não é? Então vê se você relaxa. Porque eu vou te levar aonde eu tenho que levar se você quiser. Se você não quiser, é só ir embora. É por isso que eu, como pastor, não aceito profecias de ovelhas. Desculpe, mas eu não aceito profecias de ovelhas. Porque se uma ovelha me dá uma profecia, isso quer dizer que a ovelha está me guiando. E isso não é hierárquico, de acordo com a Bíblia. Você sabe quem profetiza sobre mim? Os profetas de fora. Os homens de Deus. Profetas que eu chamo e digo, alô, profeta, eu preciso disso. E ele me diz tal e tal coisa. Você precisa saber isso. Eu não aceito profecias. Não me venha dizer, mas você pode me dizer, você tive um sonho. Muito bem. Tá. E eu sei quando um sonho é manipulador e quando um sonho é de Deus. Porque a palavra de Deus te confirma algo. Você sabe quando as pessoas estão dizendo baboseiras e quando é de Deus? De toda forma, eu não aceito. Por quê? Claro que não. Desde quando você vai permitir que teu filho de 5 anos
seja o que te determine o que será feito com o dinheiro do aluguel. Pergunta para ele, ele vai dizer Chuck E. Cheese. Posso falar uma coisa? Só aqui entre nós, só entre nós. Posso falar ou não? 99,9% das profecias que as ovelhas dão aos pastores são errôneas. Ouça bem as estatísticas. 99,9. 99,9. Sabe por quê? Porque Deus não fala com as crianças para falar com seus pais. Porque Ele estaria desautorizando os pais. Cheguei no JJ e disse, toma JJ, o telefone. Conserta isso para mim, agora mesmo. Conserte esse aplicativo para mim. Conserte! O cara ficou... O cara pode fazer melhor do que eu, mas ele não tem o dinheiro para comprar o telefone. Você pode fazer muitas coisas que eu não posso, mas você não tem a sabedoria para fazer o que eu faço. Porque se fizesse, Deus o colocaria aqui e me colocaria aí. Então relaxa, baby. Relaxa. Eu viajo de avião o tempo todo. E uma das coisas que eu aprendi depois de anos e anos viajando de avião é deixar o piloto fazer a parte dele. Se você começar a dizer que barulho foi esse, o que foi isso, o que foi isso, e abre a janela, ah, meu Deus, alguma coisa caiu, o que foi aquilo? Deixa o piloto fazer o que ele sabe, porque é por isso que ele é piloto, é ou não é? Qualquer movimento que o avião faça, eu olho para a aeromoça. E você vê ela rindo. Tá tudo bem. Se por algum motivo você vê ela correndo para trás, com um paraquedas acoplado, comece a orar. Isso é como o piloto, quando o piloto lhe diz: olá, estamos sobrevoando Miami. Meu Deus, você pode ver os flamingos cor-de-rosa bem ali. Aquela é a casa da minha avó, bem ali. Ah, meu Deus, olá, mamãe, olá. Tá tudo bem. Mas se de repente for tá, e você ouve o piloto dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, pode se preparar, porque você vai... Uau! Relaxa. Me escuta bem. Tem que haver unidade. Para que haja manifestação, sempre que o Senhor se move, há unidade, entendeu? Veja o que diz o Salmo 133. Diz, oh, quão bom e quão suave. Estou citando a adoração porque é a mais conhecida. Que os irmãos vivam em união e harmonia, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna, e será como o óleo que cai de Hermon pela cabeça e pela barba de Arão, depois vai até suas vestes. Onde há unidade, onde há harmonia, onde há um povo que está unido, ali se derrama a glória de Deus e preenche tudo. Se é para Ele, faça mais forte. Eu garanto a vocês, me escutem, por favor, que em todos os lugares onde fui e vi um avivamento, sempre eu vi unidade. É impossível Deus derramar-se em um corpo se não houver unidade. E é por isso que o diabo introduz demônios na igreja. Não olha para o lado agora. Mas há demônios que entram na igreja para causar dissensões entre os irmãos. E começa com fofocas, com mentiras, com calúnias. Começa com você está sabendo? Você soube disso? E é o próprio diabo que está usando. O próprio diabo. É o próprio diabo. Para quê? Para que as pessoas se separem. Para que as pessoas comecem a ter desacordos. Porque a Bíblia diz que dois que não estão de acordo não podem caminhar juntos. E o ministério do povo de Deus é um ministério de reconciliação, não de inimizade. O que causa inimizade é o próprio inferno. Cuide muito de si mesmo. Cuide muito de si mesmo. Quem anda fofocando, cuide-se, porque você vai se ver fora da vontade de Deus.
São armas letais e diabólicas que se introduzem na igreja para causar dissensões e divisões com o objetivo de deter a glória de Deus. E, finalmente, a terceira coisa que provoca Deus a sair como um valente é a comissão. Diz aqui: anuncie os louvores de Jeová em todos os lugares. A Bíblia diz em 1 de Pedro 2,9 que somos uma linhagem escolhida, uma nação santa, um sacerdócio, ou seja, o Senhor nos escolhe, nos transforma, nos santifica, para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas à sua luz admirável. Só há um só propósito para que Deus o salve, e é para que você seja o porta-voz de sua glória. Mostre uma igreja que está pregando o Evangelho e eu lhe mostrarei uma igreja cheia de Deus. Ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão em novas línguas, tomarão serpentes em suas mãos, e se beberem coisas mortíferas, não se lhes fará dano algum. Eles colocarão suas mãos sobre os doentes, e os doentes serão curados. Você prega e o Senhor cura, liberta, levanta e derrama sua glória. O Senhor disse: não saia a seus discípulos. Mas, Senhor, temos que anunciar o teu evangelho e a tua ressurreição. Ele disse: não. Não até que você receba o poder do Espírito. Porque se você sair para pregar o evangelho sem poder, ninguém se converterá. As pessoas não querem que você fale com elas, as pessoas querem que você as mostre. E, portanto, uma das coisas que Deus quer fazer é enchê-lo com o seu poder. Mas você tem que estar disposto a levar sua palavra para onde quer que Deus o envie. Muitas pessoas me perguntam: pastor, por que você foi para este lugar? Porque eu disse ao Senhor que iria para onde Ele me enviasse. Eu sei ir a lugares muito elegantes e sei ir a lugares em guerra. Sei ir nas cidades mais perigosas da face da terra, nas situações mais horríveis. E vocês dirão: por quê? Porque um dia eu lhe disse: se o Senhor me ungir, eu levarei sua palavra para onde quer que me envie. E assim deve ser toda a igreja que quer a glória de Deus. O Senhor lhes disse: não saiam para pregar até que eu vos unja. E quando Ele os ungiu, saíram para pregar. Essas coisas andam juntas. Você tem que estar disposto a levar a palavra para que a unção venha. O Senhor disse: você quer que eu saia como um valente e poderoso? Anuncie meus louvores nas ilhas. Anuncie quem eu sou. Fale com as pessoas sobre mim. O Senhor libertou o gadareno e disse: diga aos teus o que eu fiz por você. Eu lhes garanto que as pessoas mais ungidas desta congregação são os líderes que estão pregando o Evangelho. Você quer ver como um grupo cai a unção e para de se mover quando não há ninguém novo? A alegria se vai, porque a Bíblia diz que a alegria no céu vem quando um pecador se arrepende. Se você permitir que sua célula ou seu grupo se converta, seu grupo se transforme em um grupo de vamos comer galinha caipira, naquele momento você perdeu o poder. Mas quando chega uma pessoa nova, 2 pessoas novas, 3 pessoas novas, a glória de Deus estará ali. E quanto mais endemoniados venham, melhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz o Senhor. Não. Alguém pode... Levante-se e dê um grito de glória ao Rei.